Olá, tudo bem? Falando mais um pouquinho sobre direito, trago aqui o enunciado da súmula vinculante, o enunciado número 14, que nos diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa súmula vinculante é de 2009, de grande relevância, e traz a solução encontrada pelo Supremo Tribunal Federal na ponderação entre direito de defesa, entre a atuação do Estado na investigação, que em regra é cobertado sob o sigilo. Então, vamos entender com calma esse importante enunciado. Bom, primeiro ponto aqui relevante é entendermos que esse entendimento não se aplica apenas à investigação feita pela Polícia Judiciária. Sabemos que, em regra, a investigação criminal é feita pela Polícia Judiciária, ou seja, pela Polícia Civil no âmbito dos estados e do Distrito Federal, e Polícia Federal no âmbito da União. Porém, a investigação criminal não é exclusiva da polícia, podendo o Ministério Público atuar na investigação, outros órgãos, como por exemplo a Receita Federal, enfim, não estamos limitados aqui à investigação feita no âmbito do inquérito policial, mas vamos trazer como parâmetro aqui o inquérito. Então, o inquérito policial ele é um procedimento de caráter administrativo que tem por fim, ele é instaurado pela autoridade policial e tem por finalidade formar um conjunto de elementos que possam dar ensejo à eventual ação penal. Daí nós compreendemos que o inquérito policial, primeiro, ele é dispensável, ou seja, ainda que não haja um inquérito policial, é possível ingressar com uma ação penal, desde que, obviamente, haja a chamada justa causa, ou seja, elementos que demonstrem a materialidade do crime, ou seja, a ocorrência de um delito, bem como circunstâncias que demonstrem, indícios que demonstrem a eventual autoria. Além de dispensável, o inquérito policial, como eu já disse, ele é administrativo e ele não é um processo administrativo, ele é um procedimento. Qual seria aqui uma diferença de forma bem simples? No processo, tanto judicial como administrativo, nós temos um litígio. Há uma finalidade de resolver um litígio. O inquérito não tem essa finalidade. Ele apenas busca ancorar, basear, juntar elementos informativos para eventual processo penal, ok? Com essa compreensão, então, vamos entender que há um caráter inquisitivo. O que é isso? Não prevalece, em regra, o contraditório no âmbito de uma investigação criminal, no âmbito de um inquérito policial. Sabemos que o artigo 5º da Constituição, no inciso 55, nos diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, o que é o contraditório? É o direito de se manifestar nos autos, de ser ouvido nos autos, de poder contra-argumentar as provas, as acusações, os apontamentos contrários ao acusado. Ok? E a defesa passa por isso também, a possibilidade de trazer provas, de trazer argumentos, de não ser surpreendido. Mas isto se aplica ao processo. E como já dito, entende-se que o inquérito ele é um procedimento, ok? Ele não visa resolver um litígio. Daí também que o inquérito policial, com base no artigo 20 do CPP, ele é sigiloso. Sabemos que a regra no nosso ordenamento é que o processo seja, tanto o administrativo como o judicial, seja público. O artigo 93, inciso 9 da Constituição nos diz sobre o princípio da publicidade. O artigo 37 também nos fala da publicidade no âmbito da administração pública. Isso é um princípio. Mas no âmbito do inquérito, por tratarmos aqui de investigação criminal, há uma particularidade. Aqui o Estado visa, na tutela do interesse da coletividade, elucidar um crime, elucidar um delito, uma infração penal. Então, por exemplo, o artigo 20 do CPP nos diz que a autoridade, no caso a autoridade policial, porque é importante nós compreendermos que quem preside o inquérito é a autoridade policial, no caso do delegado. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Ok? Então, havendo esse sigilo, nós temos a seguinte situação.
como fica o acesso do defensor, do investigado, a estas peças, a esses elementos. Nós temos no Estatuto da OAB algumas prerrogativas do advogado. O artigo 7º traz um rol e nos interessa aqui especificamente o inciso 14, que nos diz que são direitos do advogado, olha só, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, é uma prerrogativa do advogado atuar e ter acesso aos elementos de investigação. Então, nós temos aqui um conflito: o sigilo e a prerrogativa do advogado. Daí que surge o enunciado dessa súmula vinculante. Lembrando que a súmula chamada vinculante é aquela que é criada nos termos do artigo 103A da Constituição Federal, e somente o Supremo pode editá-la, e ela, uma vez criada, ela vincula, ela obriga a administração pública, ok? E a polícia faz parte da administração pública, bem como os demais órgãos do Poder Judiciário. Sua violação gera o quê? No desrespeito a uma súmula vinculante gera a anulação do ato administrativo, bem como a cassação da decisão judicial, determinando-se que outra seja prolatada, em obediência ou em observância ou não à súmula, a depender do caso. Pois bem, continuando. O acesso, a conclusão então que o Supremo chega é que o acesso dos advogados aos autos de inquérito, e repito, investigações criminais como um todo, não é irrestrito. Ele tem esse acesso, deve ter esse acesso, mas aqui não falamos em contraditório. Há um acesso, porém ele não é irrestrito. Ele fica limitado, primeiro, aos elementos de prova que já tenham sido documentados e introduzidos nos autos de inquérito. Então, uma vez que uma diligência foi realizada e ela está concluída e é juntada aos autos de inquérito, seja físico ou digital, aí sim o advogado tem acesso, ok? Mas enquanto a diligência está sendo realizada ou enquanto ela está sendo planejada, não há este acesso, sob pena de se inviabilizar a própria investigação criminal. E a investigação ela tem um interesse, que é o interesse da coletividade em elucidar a autoria e materialidade de determinado ilícito penal. Ok? É muito importante compreender esta dinâmica. Então, por exemplo, imaginemos um pedido de interceptação telefônica. Por óbvio que esse pedido, que passa pelo crivo judicial, não pode vir a público antes do momento oportuno, sob pena do investigado saber que está sendo monitorado. Okay? Agora, uma vez concluída a interceptação, o que foi gravado é juntado aos autos, para que a defesa tenha acesso. Okay? Processo correto, ele não possui surpresa. As partes não podem ser surpreendidas. Ok? Continuando ainda, esse acesso ele está limitado aos elementos apenas que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o único motivo do advogado, do defensor ter acesso é a defesa. Então, elementos condizentes ao exercício do direito de defesa. Importante nós entendermos que essas diligências que ainda estão em andamento, ou em fase de deliberação, denominado esse sigilo que coberta essas diligências, é chamado sigilo interno. Pois bem, uma observação importante é que o entendimento do Supremo é que, nas hipóteses em que constar dos autos procedimento investigatório dados sigilosos de caráter privado de pessoas diversas, vamos imaginar aqui vários réus, o acesso de um dos investigados deverá ficar restrito às informações que digam respeito ao seu direito de defesa. Ele não pode ter acesso a questões relacionadas aos demais investigados, sob pena de se violar a intimidade ou a privacidade desses outros investigados. Esse é o entendimento do Supremo, do STJ. Cito aqui apenas um exemplo, a reclamação 25.872, julgada em 2019 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Já partindo para o encerramento, não se esqueça de curtir o vídeo, comentá-lo, isso é muito importante. Mas olha só, consequências do descumprimento da súmula vinculante 14. O que pode acontecer? Primeiro, abre-se a porta para uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, que, como eu já disse, pode redundar em anulação desse ato administrativo ou, se for uma decisão judicial que impede o acesso, cassação dessa decisão,
Isso com base no artigo 103-A, parágrafo 3º, combinado com o 7º da Lei 11.417, que é a que regulamenta o Instituto da Súmula Vinculante, e também o artigo 988, inciso 4 do CPC. Outra consequência, a possibilidade da impetração de mandado de segurança por parte desse advogado, por parte desse defensor, uma vez que ele tem o seu direito líquido e certo, a sua prerrogativa violada. Outra possibilidade é um habeas corpus impetrado pelo acusado ou em seu nome, porque esse investigado está tendo uma ameaça ao seu direito de locomoção. Então, mandado de segurança, habeas corpus, isso concomitante com a reclamação, uma coisa não impede a outra, ok? Reclamação não é recurso, mandado de segurança não é recurso, habeas corpus não é recurso, são remédios constitucionais diferentes, ok? Também, uma consequência seria a configuração do crime de abuso de autoridade. Então, o artigo 32 da Lei 13.869 de 2019 nos diz que negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias. Perceba que não basta acessar, é possível extrair cópias. Ressalvado o acesso, aí tem a ressalva, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível, chamado sigilo interno. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos a quem essa autoridade que impede esse acesso de forma ilícita, de forma inconstitucional. Por fim, trago aqui também o artigo 23 da Lei das Organizações Criminosas. Em regra, o advogado, para ter o acesso, ele não precisa de autorização judicial. Ele pode ir diretamente num órgão público, na delegacia, no Ministério Público, ter acesso a esses elementos, com base e respeitando todas essas condicionantes que eu já citei. Porém, no artigo 23 da Lei das Organizações Criminosas nos diz que o sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente. Então aqui é a própria autoridade judicial que decreta o sigilo, para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, e aqui vem um detalhe, devidamente precedido de autorização judicial. Então, como eu disse, em regra, não há necessidade de autorização judicial para acesso aos elementos de prova em investigação criminal. Neste caso, da organização criminosa, artigo 23 nos diz que, decretado o sigilo da investigação pela autoridade judicial, não é policial, o acesso passa pelo crivo do judiciário, ressalvados os referentes às diligências em andamento, sempre com essa ressalva do chamado sigilo interno. Então, com isso, nós concluímos esse raciocínio acerca da súmula vinculante 14. Vou lê-la novamente. Diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, e já entendido que o entendimento vai além desses órgãos, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ok? Muito bem. Esse enunciado é de grande importância e relevância. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aguardo o seu comentário. Te agradeço por estar inscrito em nosso canal e até a nossa próxima conversa falando um pouquinho mais de direito.